A paz do Senhor, meus irmãos. Quero deixar para vocês aqui uma passagem na Bíblia. Se encontra em Mateus 6:33, muito conhecida, e tenho certeza que ela vai abrir sua mente hoje. Você que achou que ia ficar rico na igreja, você que achou que cada vez mais que você fosse aos cultos, ou que cada vez mais que você dizimasse, você seria rico. A Bíblia vai te explicar que não é bem assim. Olha o que diz aqui: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Eu já vi muitas pessoas pregando e falando, que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, na verdade diz que são essas coisas, Não diz que são as demais, Se fosse as demais, a gente entenderia que todas as outras coisas seriam acrescentadas em nossas vidas. Porém, não diz isso a Bíblia. A Bíblia fala que essas coisas serão acrescentadas. Que coisas são essas que a Bíblia está se referindo? Se você for procurar o contexto, ou seja, ler versículos anteriores, ou até posteriores, você vai ver que dentro desse capítulo aqui, a partir do 19 aqui, começa a falar, inclusive, do tesouro que a gente não deve juntar na terra, começa a falar acerca dos nossos os olhos, que eles têm uma responsabilidade, começa a falar de várias coisas aqui, até chegar na questão do capítulo 20, do versículo 25 em diante, que vai falando acerca dos cuidados que Deus tem conosco, assim como ele tem o cuidado também com os lírios do campo, com os passarinhos, Os passarinhos não trabalham, não guardam comida em celeiro, mas sempre tem uma comidinha para eles. Então, aqui Deus está falando acerca do que a gente não deve andar preocupado com o que comer, com o que beber, com o que vestir. É isso que ele fala. Então, quando ele fala no versículo 33 que essas coisas serão acrescentadas, ele está falando essas coisas. Está falando que não vai faltar o básico, não vai faltar aquilo que é fundamental para a sua existência. Então, quando as pessoas falam para você que se você fizer isso ou aquilo, até uma campanha X ou um voto Y, que você vai adquirir riqueza, irmãos, não tem base bíblica isso. Isso é uma questão da cabeça humana, questão de quem é pastor que inventa isso, porque a ideia, afinal de contas, é te segurar na igreja dele, para que você venha se iludir achando que vai ficar rico ali, Tem gente que fala, aqui as coisas acontecem, aqui é assim, aqui é assado. Irmãos, Cristo, ele realmente é o nosso caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ou seja, é por ele que vai vir tudo. Não é por causa que você está em tal lugar, porque a pessoa fala de tal jeito, não é porque você fez o que ela pediu que você fizesse, até com medo, que você vai ser próspero. Porque, na verdade, Deus não garante isso em sua palavra. É claro que você também já deve ter ouvido falar, e de fato a questão de que Deus ele é o dono do ouro e da prata. Isso é verdade. Mas quando fala isso, não quer dizer que ele vai distribuir riqueza para todo mundo. Teve pessoas na Bíblia que realmente elas foram e são pessoas, temos pessoas até os dias de hoje, pessoas ricas que o próprio Deus constituiu, assim como antigamente constituía, Nós temos um exemplo muito clássico aí, que seria Salomão, Um dos mais ricos, Jó também era rico, enfim, tinha outros, dentre tantos outros que eram ricos na Bíblia. E hoje vemos pessoas que o próprio Deus também constituiu riqueza na vida dele. Mas todas essas riquezas, irmãos, não foi com base nesse versículo. E, aliás, não tem base para falar que Deus vai dar riqueza. Ele vai derramar sobre nós aquilo que é fundamental. Se ele quiser derramar sobre um ou outro a riqueza dele, ele também derrama. Mas isso não é porque a gente fez um pacto, não é porque a gente falou, porque a gente pediu, porque a gente negociou, não é por causa disso. Porque aqui fala que se a gente realmente buscar Deus e a justiça dele, ele vai dar o básico. Ou seja, você tem que ser fiel a Deus, fiel ao teu pai, que você diz que crê. E ele vai te ajudar a você ir trabalhar, vai te ajudar a você ter saúde, vai te ajudar a você conquistar as coisas pelo teu suor, e aquilo que é básico não vai faltar na sua mesa.
Mas se Ele quiser te dar riqueza, Ele vai te dar. E talvez você nem tenha que fazer tudo isso. Porque se Deus quiser dar, Ele dá. A Bíblia fala que quando Ele dá algo para alguém, Ele não acrescenta dor. Ele não acrescenta nenhum problema. Então, se Ele quiser realmente abençoar a vida de alguém, Ele chega e faz. Você pode dormir hoje pobre, chorando, angustiado e amanhecer milionário. Isso pode acontecer. Mas isso é uma vontade de Deus exclusivamente. Não é porque você teve fé, porque você orou gritando, ou porque você orou com muita olho bem fechado, não é porque você subiu no monte, não é porque você subiu de joelho em algum lugar, vários degraus, e aí por isso você conquistou. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. E o que as pessoas tentam passar para você é justamente isso, para que você venha fazer diversos sacrifícios, para que você venha alcançar riqueza, né? Não tem aqueles que falam, tem que fazer a fogueira santa, tem que queimar isso, queimar aquilo, tem que dar o seu Isaac, não é assim que falam? Gente que até fazem ali aquele tipo de ministração com base no dízimo, né? Querendo falar de dízimo, e na verdade está falando de uma passagem que não tem nada a ver, né? Dá o seu Isaac aí para Deus, daquilo que você tem de melhor. Isso não é questão de dinheiro, irmão. Dar o seu melhor é realmente você se doar, é realmente você ter uma fé inabalável, é realmente você se posicionar como aquela pessoa que valoriza o que Deus está falando. Não é você entregar o seu carro, não é você entregar a sua casa, não é nada disso. Isso é invenção que o ser humano faz para que você não venha sair desse aprisionamento que ele fez na sua vida. Então, a partir de hoje, baseie mais nessa palavra, leia ela toda e você vai entender que você vai ser próspero, sim, com base na palavra. Mas você vai ser próspero dentro do básico que Deus tem para você. E você não vai se frustrar mais. Porque muitas pessoas te falaram um monte de coisa, não aconteceram nada, e você deve estar chateado. Então, hoje você vai entender que essa chateação sua foi em vão, por falta de conhecimento da palavra. Então, entenda isso aqui hoje e seja abençoado e volte para Cristo. Porque Ele não te prometeu essa riqueza que falaram, mas Ele te prometeu esse básico. Esse básico vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Amém?